Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, amém? Estou rindo com o pastor aqui, que eu vi uma lembrancinha aqui, umas lembrancinhas, eu disse, é meu também, porque tinha água, estava do lado da água, aí disse, não, é para as mães. Mas antes disso aí, ele disse, o pregador tem direito também. Eu disse, então, glória a Deus por isso. Queridos, é muito bom estarmos aqui hoje, Dia das Mães, né? Vamos no mês que é reservado para nós estarmos meditando sobre a família. Nós, possivelmente sábado, nós vamos ter outra reunião de casais, não é isso, pastor? No sábado anterior, nós estivemos falando sobre cosmovisão bíblica, cosmovisão cristã de família, em cima do Salmo 128. E graças a Deus tem sido um mês relevante para a igreja, para nós conversarmos, tratarmos sobre esse tema. Como o pastor falou, a gente não vai ter condições de vencer todos os desafios do tema, mas nós vamos estar compartilhando, né, em várias oportunidades aqui, vários temas diferentes aqui. Eu, pastor Flávio, pastor Érico. Hoje, especialmente Dia das Mães, eu deixei o pastor bem à vontade. Eu disse, pastor, se quiser chamar uma mulher para falar, porque é Dia das Mães, talvez o pessoal sinta mais empatia na pregação, mas foi do agrado de Deus de estar aqui compartilhando com as irmãs. Não sou mãe, né? Não sou mãe, e acho que a gente nunca vai entender, um homem nunca vai entender o que é ser mãe. Por melhor pai que ele seja, ele pode ser pai, mas mãe, ele não vai entender o que é. Digo isso pautado pela Escritura Sagrada, lá na história. A gente vai ver um pouco dessa história hoje, a história de Ana e Elcana. Elcana era um maridaço. Elcana era um homem, um exemplo, um homem que ia com a mulher adorar lá em Siló, e ele, apesar da realidade de poligamia da época, em que ele era casado também com Penina, mas ele tentava dar todo amparo para Ana, no sofrimento de Ana, e ele pega Ana chorando, sem comer, quando vai levar o sacrifício lá em Siló, e ele fica incomodado com aquilo, e ele diz para a mulher assim, mas mulher, por que choras? Por que está assim tão angustiada? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Né? Isso prova que Elcana era um bom homem, e prova que ele não entende nada de ser mãe, porque ele não faz ideia da realização, do trabalho, do envolvimento da mulher nesse processo. A gente só pode especular, né? Nós homens só podemos especular. E no campo da especulação, eu queria compartilhar o meu objetivo aqui hoje, fugindo um pouco do tradicional sermão expositivo. Nós vamos ter o sermão expositivo, mas a gente vai mesclar um pouco com essa, dentro da temática do Dia das Mães. Né? Como é que começou essa história do Dia das Mães? Os Estados Unidos, né, como sempre, os Estados Unidos, uma mulher metodista chamada Ann Jarvis, ela trabalhava pode ser trabalhando com ação social, né? Ela criou um negócio chamado Clube das Mães, e ela ajudava as pessoas, orientava as pessoas acerca de medidas sanitárias, vejam vocês, para medidas de higiene, para que as pessoas não sofressem de doenças como a cólera e febre tifoide na época, no século XIX, se envolve na guerra da secessão, né, americana, e ao final da guerra ela cria um clube de mães de reconciliação. Como teve famílias pessoas que se conheciam e ficaram separadas por motivo da guerra, ela começa um trabalho para tentar reconciliar essas pessoas, tratar essas pessoas depois da guerra. Aí a filha dela, Ana Jarvis, ela então, em memória da mãe, começa um movimento nos Estados Unidos para homenagear a mãe também e para dar continuidade desse trabalho de clube de mães, até que
no início do século XX, 1914 especialmente, é oficializado o Dia das Mães, em homenagem, então, a Anne Jarvis, a mãe de Ana Jarvis. Curiosamente, nesse período que as pessoas começaram a trocar presentes, cartões, lembranças, né, por causa do dia, Ana Jarvis foi uma das críticas da comercialização do tema, do dia, porque ela achava um absurdo que um filho comprasse um cartão para entregar para a mãe. Olha, veja só, ela em casa amanhã tem uma tradição de cartão, né? Ela não vive sem cartão, sem entrega. Mas a Ana Jarvis achava isso um absurdo. Como é que um dia que era para ser especial, para o filho trazer uma mensagem para a mãe, ele comprava alguma coisa pronta para entregar para a sua mãe. Bom, aqui no Brasil, lá pelos idos de 1918, no Rio Grande do Sul, começa também um movimento de homenagem às mães, de reservar um dia para homenagear as mães, e especialmente no governo Vargas, em 1932, impulsionado aí pelo movimento feminista da época, se estabeleceu o segundo domingo de maio como o Dia das Mães. Nós temos muitos exemplos de mães que podíamos tratar aqui, lembrar, e seríamos edificados com a história delas. O pastor Hernandes Dias Lopes gosta muito do exemplo do Abraham Lincoln, né? Presidente norte-americano, responsável pela união do país, a abolição da escravidão. Ele tem uma frase que diz que mãos que balançam berços são mãos que governam. Uma referência à mãe dele, à influência da mãe dele, da educação que ele teve, e de como essa mulher foi tão importante na vida dele, nos valores que ele tem. E tantos outros que a gente podia citar aqui. Na Bíblia, nós também temos vários exemplos de mães, temos vários tipos de mães. Eu separei algumas aqui para nós meditarmos, especialmente duas. Mas antes de entrar na história dessas duas mães, eu queria trazer outros exemplos, não tão bons assim, na Bíblia, de mães. A primeira delas é uma mãe sem noção. Tem mãe sem noção? Tem mãe sem noção na Bíblia, tem mãe sem noção na Bíblia. E vocês vão saber quem é. Lá em Mateus 20, 35 a 45, o Senhor Jesus tem discutido sobre a posição dos fariseus, né, daqueles religiosos, a hipocrisia deles, eles se acharem muita coisa. E aí uma mãe chega para Jesus, quando Jesus está reunido com os discípulos, e se ajoelha e adora ao Senhor, numa posição bem certinha mesmo, como devia fazer diante de Jesus, e ela pede uma coisa muito estranha. Ela diz assim: Senhor, quando estabeleceres o teu reino, coloca os meus 2 filhos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Olha que mãe orgulhosa dos filhos, né? Bota Tiago de um lado e bota João do outro. E qual a resposta de Jesus para essa mãe sem noção? Exatamente isso. Jesus diz: mulher, você não tem noção do que você está pedindo. Você não sabe o que você está pedindo. E tem toda aquela conversa sobre o cálice, beberei, será que vocês podem beber o cálice que eu bebo? E os discípulos dizem: podemos beber o cálice, sem saber de que eles estavam profetizando ali todo o sofrimento e o martírio que teriam. E de fato, às vezes as mães têm essa coisa. Eu estou vendo as mães aqui, estou com medo de falar, rapaz. Mas, e tem muito mais mãe em casa, né? Depois, né? Vamos ver os comentários aí no canal da igreja. Mas tem muita mãe sem noção, não tem não? Não tem essa coisa de colocar o filho na frente. Já passaram por isso, não? Aí está no shopping, aí está passando um negócio, aí a mãe da gente fala o quê? Empurra a gente no meio do povo e coloca lá na frente para você ser o primeiro a ver, para ter oportunidade de ver. Tem mãe que é assim. A mãe de Tiago e João, acho que pensou exatamente isso: é o primeiro a receber, está numa posição de influência. Aí vai sair,
Vai sair vacinação. Você já passou da idade de vacinar. O que é que a mãe faz? Não, vamos lá para você tomar uma, vamos botar você na frente, para você ser o primeiro a não pegar essa doença. Não é? Que a mãe quer que o filho tenha um lugar de proeminência, de importância, de relevância, que ele seja privilegiado. Mas será que é isso mesmo que Deus requer das mães? Será que isso é o mais importante para o nosso filho, ou para ensinarmos para os nossos filhos? Mas nós também temos um outro tipo de mãe na palavra do Senhor. Nós temos uma mãe invejosa. Eita, Jesus, tem uma mãe invejosa. No livro de 1 Reis, capítulo 3, verso 16 em diante, o autor vai contar-nos uma história bem interessante. Ele diz que duas prostitutas, uma tem um filho, e 3 dias depois, uma outra colega dela teve um filho também. Só que dormindo à noite, ela dormiu sobre o filho, de alguma forma sufocou e matou o filho. E ela vai de noite, enquanto a primeira está cansada lá, e ela troca os bebês. E quando ela troca os bebês, a outra só se dá conta de manhã. Quando acorda e vê assim, opa, o bebê estava morto. Ela disse, esse bebê não é meu filho. Aí vê que o filho dela está com a outra. Aí disse, olha, esse bebê é o meu. Ela disse, não, esse é o meu, o morto é que é o teu. E elas brigam de modo que essa querela, essa discussão, essa questão judicial vai bater lá no rei, que era quem julgava. E o rei era o rei Salomão. E Salomão ouve as partes, como deve ser, ampla defesa, contraditório, tal, todo mundo fala de um lado, fala do outro, e ele diz, está resolvida a questão. Como é que faz? Pega uma espada, corta o menino no meio, metade para uma, metade para outra. Resolvido, metade para cada uma, ninguém reclama, fica tudo resolvido. E a primeira mãe disse, não, Senhor, não seja assim. Prefiro conviver com a dor da ausência do meu filho do que vê-lo morrer. E dê para a outra, pode dar para ela. E a segunda dizia, não, assim mesmo, nem meu, nem dela, corta no meio, metade para uma, metade para a outra. A mãe invejosa, já que ela não podia ter um filho, ninguém podia ter. Ela não consegue ver a alegria nos outros, ela não consegue curtir a alegria dos outros, ela não consegue celebrar com o outro, ela tem que estar no centro da atenção, ela tem que ser a pessoa que está sendo premiada. Se for outro, não consegue ser feliz com a vitória, com a alegria do outro. E Salomão então disse, dá para a primeira, essa é que é a verdadeira mãe. Então nós temos esses exemplos de mães na Bíblia, mas eu queria falar de um terceiro exemplo de mãe. Eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor, mesmo correndo o risco de ter feito uma introdução um pouco longa em dia de ceia, mas abram a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 15, verso 21 até o verso 28, e diz assim a palavra do Senhor: Mateus 15, a partir do verso 21, assim está escrito: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos.
Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia, pela oportunidade de homenagearmos nossas mães, muitas que ainda estão conosco, Senhor, estão aqui, nós te agradecemos por isso, outras que já partiram, ó Deus, os teus servos aqui têm boas lembranças, concede, Senhor, a cada um de nós nesse dia, a graça de aprendermos mais de Ti, Pai, de ouvirmos a Tua voz, de sermos, ó Deus, abençoados, edificados pela Tua palavra, apesar de nós, apesar do nosso pecado, apesar das nossas limitações, da minha falta de habilidade, Senhor, em interpretar a Tua palavra, mas glorifica o Teu santo nome, Senhor, nessa noite, não somente nesse lugar, também aonde essa palavra está chegando, Senhor, pela via da internet, e também aonde o Teu Evangelho está sendo pregado, Senhor. Que o Senhor livre o Teu povo do engano e do mal, que o Senhor nos encha de poder, derramando a Tua graça sobre nós, nos dirigindo, nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Bom, então nós temos aqui uma outra mãe, e essa eu gostaria de me ater um pouco mais sobre a história dela, e nós vamos depois ainda falar um pouco sobre Ana. Essa mãe aqui é uma mãe das regiões de Tiro e Sidom, ela é uma mulher cananeia, cirofenícia, não é da linhagem de Israel, nem reside, nem é mulher do povo de Israel, e ela está com um problema seríssimo, um problema terrível, que está incomodando, angustiando, deixando ela ansiosa. O problema dela aqui é que a filha dela está horrivelmente endemoniada, do texto que nós lemos. É uma mãe desesperada por um problema sério, a influência do diabo e de demônios, que é claro, ainda que ela não seja uma mulher que conheça a palavra do Senhor, como os mandamentos do Senhor, como do povo de Israel, mas ela reconhece que há uma influência maligna, há algo de muito mal atormentando e possuindo a sua filha. Queridos, essa geração da pós-modernidade, ela é uma geração bombardeada, influenciada pelo mundo e pelo diabo. E como nós precisamos de mães que intercedam pelos seus filhos. Nós precisamos interceder pelos nossos filhos com a mesma veemência, resiliência, com a mesma intensidade com que essa mulher, sem desistir, se lançou aos pés do Senhor Jesus para suplicar pela sua filha, porque só o Senhor Jesus tem a vitória sobre o mundo, sobre o diabo e sobre a morte. E é isso que ela faz. E eu digo que essa geração é a geração que vive influenciada, bombardeada pelo diabo, pelo mundo, e vou dar apenas 3 exemplos para refrescar a memória de vocês, que todos vocês conhecem esses exemplos. Em 1999, 2 rapazes, um de 18 anos e outro de 17 anos, não moravam em favelas, não eram fruto do meio em que viviam, morando no Colorado, nos Estados Unidos. Eles entraram numa escola armados em 1999, o Eric Harris e o Dylan Klebold, e eles mataram 12 estudantes, um professor, e deixaram mais 23 feridos antes de se suicidarem. Guilherme Tauci, talvez esse vocês se lembrem, Guilherme Tauci e Luiz Henrique. Guilherme Tauci de 17 anos, Luiz Henrique de 25 anos de idade. Há 2 anos atrás, em março de 2019, eles bolam um plano durante um mês, um pouco mais de um mês,
e eles também armados com arma de fogo, com revólver e com machados e outras armas brancas. Eles vão até uma locadora de veículos de um tio deles, matam o tio, tomam posse de um veículo, vão até uma escola, lá na cidade de Suzano, no interior de São Paulo, e matam 8 pessoas, antes de se suicidarem. E se vocês não lembram disso, talvez lembrem de uma certa terça-feira, em que um rapaz de 18 anos de idade, Fabiano Kipper Mai, armado com uma espada, entra numa creche na cidade chamada Saudades, interior de Santa Catarina, e mata 2 professoras e 3 crianças de 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses e 1 ano e 9 meses. E deixa ainda uma outra criança ferida. Até agora, e eu fazia tempo que não acompanhava jornal, mas de vez em quando estou acompanhando para tentar entender a motivação desse rapaz de 18 anos. Porque até onde as investigações têm caminhado, ele trabalhava numa fábrica têxtil, a família dele não desconfiava de maneira alguma que ele fosse tomar essa atitude. Era um rapaz introvertido, como os perfis desses anteriores que eu falei aqui, mas que passava o dia trancado no seu quarto e trabalhava, enfim, que me parece comprovar essa influência demoníaca, diabólica, a influência do mundo sobre os nossos jovens, sobre os nossos adolescentes, e de algum modo a igreja e as mães ignoram esse fato, os pais ignoram esse fato, como se não fosse realidade, como se não fosse algo que se precisasse tomar medidas para que seja evitado um mal maior. Precisamos, meus irmãos, a exemplo dessa mulher, clamar pelos nossos filhos, porque o diabo ele não está brincando de ser diabo, ele é o diabo, aquele que acusa, aquele que veio para matar, para roubar e para destruir. Precisamos orar para que os nossos filhos, para que os nossos adolescentes, para que os nossos jovens conheçam a Cristo, conheçam a vitória de Cristo na cruz do Calvário, seu sangue precioso derramado, a sua vitória sobre a morte, a sua vitória sobre os principados e potestades, sobre o diabo. Precisamos clamar ao Senhor que Ele nos ajude a disciplinar os nossos filhos da maneira correta, na medida certa, e caminharmos ao lado deles, porque o mundo jaz no maligno. E assim como essa mulher tinha a sua filha horrivelmente endemoniada, nós criamos filhos no mundo terrivelmente endemoniado. É uma mãe intercessora. A filha está horrivelmente endemoniada e ela intercede, mesmo com o silêncio de Jesus. Ela vem gritando: Filho de Davi, tem compaixão de mim. É exemplo de um cego chamado Bartimeu, na entrada de Jericó, que gritava, mas por causa do tropel da multidão não era ouvido. Aqui não tinha tropel, não tinha barulho, não tinha turba, mas Jesus parecia ignorar o clamor dessa mulher, e ela não se dava por vencida, continuava gritando e suplicando e clamando para o Senhor. E nós precisamos aprender com essa mulher que a mãe intercessora, ela intercede mesmo com o aparente silêncio de Deus, mesmo quando parece que Deus não está respondendo, mesmo quando Deus parece demorar. Nós não podemos desistir dos nossos filhos, meus irmãos. Nós não podemos desistir dos nossos filhos. Nós temos que clamar. Mas ele já é um adulto, Itiel. Ele já é adulto, ele não quer saber de igreja. Continue clamando. Mas ele é um adolescente, eu tenho que respeitar a individualidade, a vontade dele. Tudo bem, respeite, peça a Deus sabedoria, mas clame pelo seu filho. Clame, não encare esse processo como sendo um processo simplesmente de maturação psicológica e que não deve haver intervenção espiritual, sobrenatural. Clame pelo seu filho.
Ainda que Deus pareça não lhe responder, ainda que Jesus pareça ignorar o seu pedido, e tanto tempo, ore, suplique, peça ao Senhor pela vida do seu filho. A mãe intercessora, ela reconhece a situação do mundo, ela reconhece que o mundo jaz o maligno, mas ela intercede mesmo com aparente silêncio de Deus. Ela é uma mãe também que intercede, mesmo quando não se sente acolhida pela igreja. Veja que o versículo 23 que nós lemos, diz que Jesus não respondeu palavra, e os discípulos, que podiam, né? Os caras já estavam andando com Jesus há algum tempo, já conheciam o mestre, o ministério, podia chegar, sentar com ela, não, conta, abre seu coração, conta seu problema, não, a gente vai orar. Não, eles simplesmente queriam se ver livre da mulher. Ele diz assim, os discípulos aproximando-se rogaram-lhe, foram até Jesus e disseram, oh, despede essa mulher, vamos se livrar dela, pois vem clamando atrás de nós. Despede, despacha ela, Senhor, há um horário na sua agenda aí, despacha ela. E às vezes nós não encontramos na igreja a acolhida que a gente espera, como os discípulos não tiveram a empatia, essa palavra é a palavra da moda, né? Não tiveram a empatia por aquela mulher, queria se livrar do problema. A mulher vinha gritando, incomoda, a pessoa gritando o tempo todinho. Eu aqui falando no microfone desse tom, já incomoda aí, daqui a pouco começa a gente a piscar. Imagina a mulher gritando, filho de Davi, tem compaixão de mim. Meu Deus, despacha essa mulher, querida irmã, mas aqui também, querido irmão, pai, ainda que você não sinta acolhida na igreja, adolescente, jovem, não se sinta acolhido como você acha que deveria ser, ainda que você não sinta a acolhida que você esperava, ainda que você sinta que seu filho não se encaixou na igreja, no ministério que você queria tanto que ele estivesse tocando aqui, você queria tanto que ele estivesse pregando no lugar do presbítero, você queria tanto que ele estivesse envolvido no departamento infantil, mas ele não se encaixou, ainda que ele não se encaixe na igreja, e você tem aquela tentação poderosa de botar a culpa na igreja, porque a igreja não teve empatia, a igreja não soube acolher, não deixe de orar e de clamar pelo seu filho, não deixe de continuar intercedendo, ainda que os discípulos ainda que a igreja só queira se livrar do problema, continue clamando, ô filho de Davi, toma conta do meu filho. Faz os meus filhos servos fiéis, cheios do teu poder, que amem mais o Senhor do que eu, que amem a tua palavra, se sacrifiquem pelo Evangelho, que não tenham vergonha, a vergonha, a timidez que nós revelamos muitas vezes diante deles, que eles tenham ousadia em lugar disso. Clame, meu irmão, clame, minha irmã, não deixe de clamar. Não é uma boa ideia eu pregar sobre filho, é uma boa ideia. Deixa eu me hidratar que eu perdi muita água agora. Clame, não desista, ainda que aparentemente Jesus não esteja te respondendo, ainda que na igreja ele não tenha se encaixado, não tenha encontrado um espaço para o trabalho dele, para o talento dele. Clame ao Senhor, insista com o Senhor, insista com os discípulos, insista com a igreja. Não deixe de orar pelos seus filhos. Não deixe de orar com os seus filhos. Mas essa mãe é mãe também que se humilha diante do Senhor. Versículo 25, versículo 27, diz que ela não se deu por vencida, ela se lança aos pés do Senhor, ela adora a Jesus. Uma mulher estrangeira, era mulher, já naquela cultura, já era uma coisa extremamente estranha, ela está ali se metendo no meio daquele monte de homem, mas ela se mete e ela se lança diante de Jesus, que não a conhecia, e ela adora ao Senhor, e diz, Senhor, socorre-me. E ele disse, mulher, não é bom tomar o pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos, né? Eu não tenho cachorro em casa, né? Tiana tem.
Tem Nina lá. E a recomendação de casa é não jogar para Nina. Apesar de que ela faz um ótimo trabalho de limpeza lá, deixa tudo limpinho, mas não é para jogar. E Jesus disse: olha, não está certo eu pegar o pão, o sustento dos meninos, e pegar e lançar para os cachorrinhos. E ela diz, versículo 27, ela contudo replicou: sim, Senhor, é verdade, não é para lançar não, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos donos. Não precisa me abraçar, não precisa me acolher, mas se o Senhor só lembrar de mim, se o Senhor der uma palavra que seja, minha filha será curada. Essa mulher, ela tem certeza de que não tinha outra coisa melhor para a filha dela. Ela podia botar a menina na psicólogo lá da região da Fenícia, ela podia contratar os melhores médicos, podia comprar diazepam, Rivotril, o que fosse para ela, mas o que resolvia para ela era Jesus de Nazaré, o que tinha solução para a vida dela, o que podia transformar, libertar, trazer paz, alegria, salvação para ela era Jesus, era o filho do carpinteiro. Então, Jesus, eu não te peço, não precisa me aceitar no teu grupo não, eu não preciso fazer parte da igreja, não preciso estar com o nome no hall de membro, não precisa batizar, mas atende o meu clamor, me joga uma migalha do teu poder que é suficiente. É isso que essa mulher está clamando diante do Senhor. Ela se humilha diante do Senhor pela sua filha. Ela não se sente digna, não acha que Deus tinha a obrigação de responder, não acha que Jesus tinha a obrigação de atendê-la, de responder da forma como ela queria. Como às vezes a gente fica irritado porque Deus não nos responde, porque Deus não dá aquela bênção que a gente está pedindo, né? A questão do emprego, é a questão da doença, e a gente fica com raiva porque a gente está indo para a igreja, dá até o dízimo, e Deus não está respondendo a gente como a gente queria que respondesse. A gente vê o filho doente, a gente vê o filho muitas vezes envolvido com bebida, envolvido com droga. Meu Deus, por que o Senhor não me responde? Essa mulher se sentia completamente indigna. Queridos, nós só ensinaremos nossos filhos a ser humildes através do exemplo de humildade de Cristo Jesus. E se nós demonstrarmos de algum modo esse exemplo na nossa vida. Ao contrário disso, que nós temos percebido é que nós temos uma geração de reclamões que dão as costas a Deus, que dão as costas à palavra do Senhor, porque Deus não age da forma como eles querem, da forma como nós queremos, da forma como nós esperamos ou esperávamos. Não, essa mulher não age desse modo. Mas o desfecho dessa lição de humildade, de intercessão, de insistência diante de Jesus é maravilhoso, porque uma mãe que intercede é uma mãe que testemunha grande fé. Jesus olha para aquela mulher, depois de ser provada de tal modo, com silêncio, com o não de Jesus, ela insiste, diz: os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Só tem 2 pessoas nos evangelhos que receberam esse testemunho da boca de Jesus. De Jesus dizer: olha, rapaz, olha para ele, que fé grande, olha para a fé dessa criatura aí, olha para a fé dela, olha para a fé dele, grande é a fé dele. E são 2 estrangeiros, nem era do povo de Israel. Um era um centurião que chegou para Jesus dizendo: Jesus, eu estou com um servo lá, está doente, ele está morrendo, me ajuda. E Jesus: bora na tua casa que eu vou lá resolver teu problema. Ele disse: não, senhor, que é isso? Eu não sou digno do senhor entrar na minha casa, não. Manda uma palavra, só uma palavra tua, porque eu também sou um homem que tenho autoridade, estou sujeito à autoridade e tenho autoridade. E eu digo para os soldados que estão, centurião tinha ele era encarregado de 100 soldados.
Eu digo para um soldado, eu digo para o cabo, olha, vai resolver, eu digo para o sargento, olha, vai lá e faz isso, e ele faz. Então manda com a palavra tua, a palavra tem autoridade, a tua palavra tem autoridade, manda que vai resolver, mas não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. E o Senhor olhou para ele e disse, vocês estão vendo aí? Olha a fé desse homem, grande é a fé dele. Ele e essa mulher também não era do povo de Israel, foram os dois únicos que receberam esse testemunho da boca do Senhor Jesus. Que testemunho de fé eles compartilharam aqui. Que mãe, que testemunho de mãe é esse aqui? Grande é a fé dessa mulher. Exemplo de grande fé, fé verdadeira, que crê em Jesus como a sua única fonte de salvação, como a sua única esperança capaz de mudar a sua vida, de conceder a vida eterna, de incrementar o nosso testemunho. Nós precisamos buscar a Deus com humildade, nós precisamos demonstrar humildade dentro do nosso lar. Mãe intercessora é mãe humilde, é mãe que testemunha de grande fé. Um último exemplo, um outro exemplo de mãe que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Quando eu pensei nesse sermão, eu pensei nessas duas mães. Aí eu prego numa delas, eu prego noutras, eu vou pregar nas duas, para não faltar. E esse outro exemplo está lá no livro de 1 Samuel. Não tem como faltar o exemplo de Ana, no Dia das Mães. A gente tem aquela tentação de pregar em Provérbios 31, né? Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede o de muitas joias, né? O seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepus. É uma tentação grande. Eu tive passeando por Provérbios 31 esses dias, mas não, eu vou pregar sobre a mulher Cirofenícia e sobre Ana. 1 Samuel, capítulo 1 e capítulo 2, contam a história do nascimento do maior sacerdote que Israel teve, que se chamava Samuel. E a história vocês conhecem, eu não vou ler o capítulo todo, mas fica de lição para casa. Quem está em casa já pode ir conferindo o que eu estou falando com o que está na Bíblia, e os irmãos aqui também. A história de Ana é que Ana é casada com Elcana. Elcana tem duas esposas, Ana e Penina. E Penina tinha filhos e Ana não. E Penina olhava para Ana e fazia pouco caso de Ana. Mas está vendo aí? Você serve a Deus e não tem filho, Deus não lhe dá filho. Você vai adorar todo ano lá em Siló e não nasce menino. Estou aqui, ó meus filhos, está vendo aí? Você não é de nada e tal. E Ana foi entristecendo, de modo que isso atrapalhou até a adoração dela. Ela ia adorar lá em Siló e ficava sem comer, ia trazer a oferta ao Senhor, mas sofria, e seu marido viu isso. E ela vai até o templo, e ela está orando lá, rasgando seu coração diante do Senhor, chorando na presença do Senhor. E o sacerdote ali, que já devia estar com discernimento meio comprometido, ele olha para ela e diz, mas uma mulher bêbada, uma hora dessa na casa do Senhor, vai lá e vai dar uma exortação na mulher, vai puxar as orelhas de Ana. Chega lá e Ana disse, não, Senhor, não me tome por filho de Belial, eu estou aqui, que eu estou derramando meu coração na presença do Senhor, eu não estou bêbada não, essa hora, eu estou orando aqui, porque eu não tenho filhos. E ele ali abençoa a Ana, e ela segue o seu caminho. O Senhor abençoa a Ana, ela concebe e tem um filho, e ela tinha feito um voto diante do Senhor, que quando o filho nascesse e fosse desmamado, traria e o consagraria ao Senhor para todo o restante de sua vida. E é isso que Ana vai fazer aqui no restante do capítulo 1. Ela vai, no desmame de Samuel, ela vai levar até o sacerdote e vai entregar ao Senhor. E nós temos que aprender algumas coisas com Ana também aqui, rapidamente, sobre a história de Ana. Primeiro, se nós ouvimos sobre a mãe intercessora lá da mulher Cirofenícia, aqui em Ana nós vemos uma mãe que consagra o filho ao Senhor. No versículo 28 desse capítulo, desse capítulo 1, diz a Bíblia
que Ana, depois de tudo isso, depois de ter sofrido, depois de ter tido filho, há mais ou menos aos 3, 4 anos de idade, quando desmamou, ela trouxe na presença do Senhor, e diz o texto da palavra do Senhor: pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Uma mãe que consagra o filho ao Senhor é uma mãe adoradora, ela adora a Deus com a sua família. Ana já fazia isso. Se vocês olharem todo o capítulo 1, fala das idas e vindas de Ana com a sua família até Siló para adorar ao Senhor, para trazer a oferta ao Senhor, para glorificar ao Senhor. A adoração deve, na verdade, ser uma experiência cotidiana. Nós falamos sobre isso na reunião dos casais, no outro sábado, em que nós estivemos ali na live, que a adoração na igreja deve ser um reflexo da adoração cotidiana das famílias. O diabo investe tanto contra as famílias, porque ele sabe que se desestruturar as famílias, ele desestrutura o trabalho da igreja. Ele atrapalha o trabalho da igreja. Por isso que lá no Salmo 128, o salmista vai falar do marido, do homem que teme ao Senhor, que ele é bem-aventurado, que a sua esposa será como videira frutífera, que seus filhos como rebentos de oliveira. E ele diz: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, que veja os filhos dos teus filhos, Pai, sobre Jerusalém. A bênção inicia no lar, mas se estende para Jerusalém, se estende para todo o povo de Israel, porque dentro de casa você tem uma igreja funcionando, pessoas adorando ao Senhor. E Ana dá esse exemplo de adoração. Era uma mulher que adorava a Deus, adorava com o coração, colocava ali o coração na presença de Deus, e louvava e adorava, e ia à igreja. Eu temo que a pandemia, a gente está nesse processo de culto à distância, e aqui 30% só da capacidade, porque o decreto estadual que foi renovado se estendeu até o dia 19, e os termos do decreto é que a gente só pode ter 30% da capacidade. Por isso que dos nossos 120 lugares a gente só coloca 36 vagas para o culto, por enquanto. Em se confirmando essa situação de melhora na rede de atendimento público de saúde, a gente deve ter um relaxamento dessa medida para a gente aumentar para 50%, sei lá, 60%, e poder ter aqui 60 lugares, 70, enfim. Mas eu temo que a pandemia deixe como legado uma preguicinha nossa. Vocês nunca foram tentados não em relação a isso? Eita, hoje, dia de chuva, ainda bem que só cabe 36, porque se fosse hoje, eu acho que eu não ia não para a igreja. Ainda bem que eu nem dei meu nome, porque senão hoje não tinha condição. Eu temo que as comodidades da internet, de podermos participar das reuniões, e eu acho que é importante a gente usar a ferramenta, alcançar as pessoas, facilitar a mobilidade. A reunião, sexta-feira, participei da reunião do conselho remotamente. É importante sabermos usar as ferramentas, mas eu temo que a gente se torne preguiçoso em congregar, em adorar, em estar junto. Ana era uma mulher que fazia questão de adorar o Senhor, de ir lá em Siló, ia escutando Penina falando mal dela, tirando onda com a cara dela, e ela ia, não comia nada, ficava triste, angustiada, mas ia adorar o Senhor. Recebeu a bênção do Senhor, o que ela fez? Esqueceu de Deus, voltou lá. Só não foi uma vez que o menino ainda estava amamentando, depois que o menino desmamou, voltou lá e foi adorar o Senhor. Nós precisamos adorar enquanto família, e precisamos adorar enquanto igreja também. Mas a adoração aqui só vai fluir se você adorar em casa, se você louvar em casa. Sabe que você não canta aqui? Você não canta não é porque você é desafinado, não. Você não canta aqui porque você passa a semana sem cantar, sem louvar. Você canta, eu nem sei quem está na moda no momento. Você canta Ariana Grande, né? Você canta, sei lá quem é que está fazendo sucesso aqui na música popular, me ajuda aí, Neto. Você canta batidão, você canta qualquer coisa em casa, mas não louva. Aí chega aqui, os irmãos cantando, só a igreja. Aí você vê o irmão, não conhece, não louva em casa, meu irmão. Se o pastor no momento de adoração disse assim, agora os irmãos, cada um oração voluntária. Lembra que tinha muito isso na igreja antigamente?
Agora, vamos cada um uma oração, 1 minuto só, ou só agradeça a Deus. Aí você fica calado, você tem que morrer de vergonha, você não ora em casa. Como é que vai orar aqui? Como é que vai funcionar isso? Você não dobra os joelhos em casa, você não ora com seus filhos, você não ora com seus pais, você não ora com seus irmãos, você não lê a Bíblia. Aí chega aqui, tudo é complicado. Como é? Levantaram-se de madrugada. Meu Deus, eu vou atrás de um dicionário léxico para saber o que significa. Você não lê em casa, não pesquisa, não busca em família, conhecer a história que aconteceu. E é por isso que chega aqui, não flui adoração, não flui louvor, a ministração, a gente tem que estar brigando com a sua mente aí para manter a mente atenta à ministração da palavra do Senhor. Ana adorava, era uma mulher, consagrava o filho ao Senhor, mas era uma mulher de adoração, adorava com sua família. Ela aprende a lançar a sua ansiedade diante de Deus e descansar. Meu Deus, nós vivemos numa geração ansiosa, num mundo ansioso. E a ansiedade tem destruído a bênção e o gozo de ser pai e ser mãe. Não é tanta coisa, tanto problema, é conta para pagar, é coisa para fazer, é educação do menino, é o curso que vai fazer na universidade, e é emprego, é tanta que a gente nem tem tempo de curtir a bênção de ser pai e ser mãe. Diz o texto da palavra do Senhor que Eli falou para ela aí no versículo 17, então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Anteriormente, ela tem dito, olha, eu estou assim, versículo 16, não tenhas, pois, a tua serva por filho de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Aí ele responde, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que ele fizesse. E aí, Ana voltou para casa ansiosa, coração, ai meu Deus, esse negócio que não se resolve, eu não tenho um filho. Diz a Bíblia, versículo 18, e disse ela, acha a tua serva mercê diante de ti, assim a mulher se foi seu caminho, e comeu, e seu semblante já não era triste. É a mulher que consagra o filho ao Senhor. Tem problema? Tem. Não está imune de problema, de responsabilidade, de tanta coisa para fazer, mas ela aprende a lançar e dar exemplo no seu lar também, de lançar a sua ansiedade aos pés do Senhor. O apóstolo Pedro, escrevendo sua carta, capítulo 5, verso 7, diz, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, toda, porque Ele tem cuidado. A ansiedade é por causa de cuidado. A gente fica cuidando, porque pode se machucar, porque pode cair aí na porta da igreja, porque a gente, por causa do cuidado, a gente fica ansioso. E o apóstolo Pedro está dizendo, olha, Ele tem cuidado. Lança sobre Ele a ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E a mulher que consagra o filho ao Senhor, como Ana, ela aprende a lançar ansiedade diante do Senhor e não reproduzir a ansiedade. Porque o que acontece é que nós vivemos ansiosos e criamos filhos ansiosos. Os filhos da gente tudo, meu Deus, ai meu Deus do céu, é o Covid, ai meu Deus do céu, é o governo, ai meu Deus do céu, é a igreja, é um problema. A gente cria os filhos ansiosos porque a gente vive a ansiedade. A gente não dá o exemplo de lançar no Senhor a nossa ansiedade, que Ele tem cuidado de nós. A mulher que adora, que consagra o filho ao Senhor, a mãe e o pai também, vou mandar para os pais também, ela é testemunha do agir de Deus na sua vida. O versículo 27 que nós lemos, ela chega depois com Samuel na sinagoga lá, ele vai se encontrar com ela, só está vendo aqui, ó, todo mundo, Penina, olha aqui para ela, olha aqui para ele, está vendo esse moleque aqui de 3 anos? É resposta de oração. Eu orei e o Senhor me deu. Está aqui, por ele, por este menino, orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Mulher que consagra, a mãe que consagra os filhos ao Senhor, ela testemunha do que Deus fez na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida de sua igreja. As coisas não acontecem pelo acaso, nem pela competência dos seus filhos, nem pela sua competência. Acontece porque Deus abre as portas, acontece porque Deus fecha portas, acontece porque Deus capacita. E é assim que nós testemunhamos do amor de Deus.
A mãe que consagra seu filho, ela entrega seu filho aos cuidados do Senhor. Diz o texto que nós lemos, o verso 22 em diante. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Elcana, seu marido: faze o que melhor te agrade, fica até que eu desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha, um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho, trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Meus irmãos, uma mãe que consagra seus filhos ao Senhor, ela tem a consciência de que foi o Senhor que deu os filhos a ela. Que os filhos não são nossos, os filhos são do Senhor. O Senhor nos deu com uma responsabilidade grande de criá-los, de conduzi-los no caminho do Senhor, de apontar o caminho, mas os filhos são do Senhor, e para o Senhor nós preparamos eles, nós orientamos, nós ensinamos a palavra, nós evangelizamos, nós trazemos para a igreja, para que possamos devolver ao Senhor esse menino e essa menina, e dizer: Senhor, está aqui, eu pedi, o Senhor me deu, e estou devolvendo ao Senhor. Toma conta, Senhor, por restante dos dias da vida que o Senhor der a ele. Não é jogar os filhos na igreja, e às vezes a gente confunde um pouco, né? O departamento infantil com creche escola, que a gente vai e solta o menino aqui, e já... Aí a gente nem se incomoda de perguntar o que é que está aprendendo, de estar junto do professor ali, pensando se está precisando de alguma coisa. E saiba, queridos, que nunca é cedo ou tarde demais para consagrar o filho ao Senhor, para entregar o filho na presença do Senhor. Os filhos não existem para os pais, mas os pais para os filhos, para ajudá-los a se desenvolverem como pessoas diante de Deus. Cultive seus filhos para consagrá-los ao Senhor. Mãe intercessora, a mulher Ciro-Fenícia. Mãe que consagra os filhos ao Senhor, como Ana. Que nós possamos aprender com o exemplo delas e consagrarmos os nossos filhos ao Senhor. Que eles aprendam a confiar no Senhor. Que mais do que qualquer outra coisa, que eles tenham a experiência de que só no Senhor eles podem encontrar a salvação e a vida eterna. Que Deus nos ajude nesse modo a experimentarmos essa bênção no nosso lar. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Você pode ter uma oportunidade também, se você não tem filho, você pode ter uma oportunidade de adotar alguém em oração, interceder por esse alguém, para que ele conheça a Jesus, para que ele seja alcançado pela graça do Senhor. E você pode consagrá-lo também, a cada vez que procurar saber como está e conversar com essa pessoa, ela pode ser o seu ou a sua filha de oração. Lembre dela agora, lembre dele agora, em nome de Jesus. Pode ser o seu filho mesmo, sua filha, ou pode ser alguém que você quer nesse momento, que venha ao seu coração, à sua mente, essa pessoa, para você orar por ela. E você pode, diante do Senhor, se comprometer a estar intercedendo, não desistindo, consagrando essa pessoa nas mãos do Senhor. Ó Deus, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de homenagearmos as mães aqui presentes, a minha mãe, Senhor, uma mulher, um exemplo de mulher de oração,
de mulher que nos mostrou o caminho da tua palavra, que lia a Bíblia para nós, conosco. Te louvo pela vida de manhã, Senhor. Te agradeço por ter nos mostrado, Senhor, o caminho a seguir. Pai, não há, ó Deus, algo comparável à bênção de ver os filhos no caminho do Senhor, de ver os filhos fazendo profissão de fé, tomando a ceia do Senhor, que nós vamos tomar agora há pouco. Pai, que o Senhor nos conceda essa bênção, Senhor. Concede a bênção a essas mães aqui, Senhor. Recebe a nossa súplica, a nossa intercessão pelos filhos, ó Deus, que cheguem ao arrependimento, ó Deus, que possamos estar continuamente na Tua presença, insistindo diante do Senhor, para que o Senhor possa alcançar os corações dos filhos dessa igreja, para a glória do Teu nome, e aquelas pessoas, ó Deus, por quem temos lembrado de orar, para a salvação, que o Senhor os alcance para a glória do Teu nome, porque nós não vamos cessar de orar, Senhor, por eles. Queremos consagrá-los a Ti. Ó Deus, nos ensina a ser famílias que adorem a Ti, que louvem o Teu nome, que haja humildade, Senhor, no nosso convívio dentro do lar, como exemplo para os nossos filhos, que haja testemunho, que haja louvor e adoração. Ó Deus, recebe a nossa súplica, Senhor, nessa noite, como recebesse daquela mulher Ciro-fenícia, como recebesse a súplica de Ana, e atende, Senhor, para a glória, honra e louvor do Teu nome, ó Deus, e para a edificação da Tua igreja. É assim que nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém.